Do jardim à cruz, a história do amor que reescreveu a humanidade. No princípio, antes que o tempo fosse contado como conhecemos hoje, antes que o medo encontrasse lugar no coração humano, antes que a dor fosse uma linguagem compreendida, existia apenas harmonia. Não havia pressa, não havia culpa, não havia distância. Havia apenas Deus e o homem. O homem foi criado não como um acidente, não como resultado do acaso, mas como obra intencional, carregando em si algo único, a capacidade de se relacionar com o Criador. Ele não era apenas mais uma criatura, ele era alguém que podia amar, escolher, responder. E ali, naquele jardim, tudo era completo. A vida fluía sem interrupções. A presença de Deus não era um conceito distante, era uma realidade viva, constante, íntima. O homem caminhava com Deus. Não havia barreiras, não havia máscaras, não havia vergonha. Mas toda relação verdadeira exige liberdade, e com a liberdade veio a possibilidade da escolha, e com a escolha veio a queda. Não foi um erro simples, não foi apenas uma desobediência superficial, foi algo muito mais profundo, foi uma ruptura. Quando o homem escolheu se afastar da vontade de Deus, ele não quebrou apenas uma regra, ele quebrou um vínculo. Aquilo que era união se tornou separação. Aquilo que era luz passou a conviver com sombras. E naquele instante, algo novo entrou na realidade humana. A culpa, o medo, a vergonha. E pela primeira vez, o homem se escondeu. Aquele que antes caminhava livremente, agora fugia. Aquele que antes vivia em transparência, agora buscava cobrir-se. Algo dentro dele havia mudado. E junto com essa ruptura, outra consequência inevitável surgiu: a morte. Não apenas a morte física, mas uma morte espiritual, um afastamento da fonte da vida. A humanidade, representada naquele primeiro homem, agora carregava uma ferida que não conseguia curar por si mesma. E então, algo silencioso, mas profundamente significativo aconteceu. Para cobrir a nudez do homem, não apenas física, mas simbólica, um inocente precisou morrer. Um animal, um cordeiro. Pela primeira vez, o sangue foi derramado. Aquilo não era apenas um ato prático, era uma mensagem. O pecado tem um preço, e esse preço não é leve. Ao longo dos anos, das gerações, das histórias que se seguiram, esse padrão se repetiu. Sacrifícios passaram a fazer parte da vida espiritual do povo. Animais eram oferecidos, sangue era derramado, rituais eram realizados. Tudo isso com um objetivo: tentar restaurar, mesmo que de forma limitada, aquilo que havia sido perdido. Mas havia um problema que ninguém conseguia ignorar. Nada disso era definitivo. Os sacrifícios precisavam ser repetidos, as falhas continuavam, a consciência do erro permanecia. Era como tentar conter uma ferida profunda apenas com curativos temporários. A raiz do problema ainda estava lá. A humanidade carregava uma dívida que não conseguia pagar. E ao mesmo tempo carregava um anseio, uma esperança silenciosa, a ideia de que um dia algo mudaria de forma definitiva. Que não seria apenas mais um sacrifício, que não seria apenas mais um ritual, mas uma solução completa. E então o tempo passou, impérios surgiram e desapareceram, povos se levantaram e caíram, histórias foram escritas com sangue, dor, conquistas e perdas, até que em um momento aparentemente comum da história, algo extraordinário aconteceu. Não houve anúncio em palácios, não houve reconhecimento imediato dos poderosos, não houve espetáculo aos olhos do mundo, mas o céu sabia. A resposta havia chegado. Deus não enviou apenas uma mensagem. Ele veio, e não veio com imponência humana, veio com simplicidade, veio como um de nós, viveu como um de nós, sentiu como um de nós. Mas havia algo diferente. Ele não carregava a mesma ruptura, ele não carregava a mesma culpa, ele não carregava a mesma inclinação ao erro. Onde todos falhavam, ele permanecia firme. Onde todos se perdiam, ele permanecia íntegro. Ele não veio apenas para ensinar,
Ele veio para fazer aquilo que ninguém mais poderia. Ao longo de sua vida, ele revelou algo que muitos ainda não conseguiam compreender totalmente. Deus não era distante, Deus não era indiferente, Deus não havia abandonado a humanidade. Pelo contrário, Ele estava ali, chamando, curando, restaurando, aproximando. Mas havia algo que ainda precisava acontecer, algo inevitável, algo que parecia, à primeira vista, incompreensível: a cruz. Para muitos, aquilo foi visto como fracasso, para outros como injustiça, para alguns como tragédia. Mas por trás daquela cena de dor, havia um significado muito mais profundo. A cruz não era o fim, era o ponto de encontro entre justiça e amor. Desde o início, o problema nunca foi ignorado. O mal nunca foi tratado como algo irrelevante. A ruptura causada pelo pecado era real, e suas consequências também. Mas, ao mesmo tempo, havia amor. E esse amor não permitia que a humanidade fosse abandonada à própria condição. Então, algo extraordinário aconteceu. Aquele que não tinha culpa assumiu o lugar dos culpados. Aquele que não tinha dívida assumiu o peso de uma dívida que não era sua. A cruz se tornou o ponto onde tudo converge. Ali, a justiça não foi negada. Ali, o amor não foi negado. Ambos foram plenamente expressos. Não foi uma morte imposta, foi uma entrega voluntária. Não foi um acidente, foi um propósito. E naquele momento, o significado de todos os sacrifícios anteriores se tornou claro. Eles não eram a solução, eram apenas sinais. Apontavam para aquele instante, apontavam para aquele ato definitivo. Ali não havia mais necessidade de repetição. Ali não havia mais simbolismo incompleto. Ali estava o sacrifício que encerrava todos os outros. Mas para entender a profundidade disso, é preciso fazer uma pergunta difícil. O que teria acontecido se isso não tivesse ocorrido? E se a cruz nunca tivesse existido? Se aquele sacrifício não tivesse sido realizado? A resposta é desconfortável. A humanidade continuaria tentando, mas sem alcançar. Continuaria buscando, mas sem encontrar. Continuaria vivendo, mas carregando uma separação impossível de resolver por conta própria. A culpa permaneceria, a distância permaneceria, a morte seria apenas o fim, sem perspectiva de algo além. Não haveria solução completa, não haveria reconciliação plena, não haveria restauração definitiva. A história humana seria marcada por tentativas, mas nunca por resolução. Mas a cruz aconteceu. E por causa disso, tudo muda. A morte não teve a palavra final. A separação não foi permanente. A dívida não ficou em aberto. Algo foi pago. Algo foi restaurado. Algo foi refeito. E essa não é apenas uma história do passado. É uma realidade que continua ecoando. Porque a cruz não foi apenas um evento histórico. Foi um ato com consequências eternas. E então chegamos ao ponto mais importante. Não é apenas sobre entender, é sobre responder. Porque diante de um amor que escolheu se entregar dessa forma, não existe neutralidade verdadeira. A cruz levanta uma pergunta silenciosa, mas profunda. O que você faz com isso? Como você vive sabendo que houve um preço pago por você? Como você encara sua própria vida à luz de um amor que não recuou diante do sofrimento? Talvez a maior resposta não esteja em palavras elaboradas, mas em uma vida transformada, em escolhas diferentes, em uma consciência despertada, em um coração que entende que não está sozinho, que não está abandonado, que não está sem esperança. Porque, no fim, essa história não é apenas sobre morte, é sobre vida. Não é apenas sobre dor, é sobre redenção. Não é apenas sobre sacrifício, é sobre amor. Um amor que não recuou, um amor que não desistiu, um amor que atravessou a história para alcançar você.